Jai, Shivarat Ki Jai. Então vamos contar uma história a respeito do Sr. Shiva, a maior bênção do Sr. Shiva. Uma certa vez o grande sábio Narada Muni viajou até a morada do Sr. Shiva e lá chegando começou a glorificá-lo. Você é muito íntimo e querido do Supremo Sr. Krishna. E não é só isso, você também é a manifestação de Krishna, não sendo diferente dele. Logo está em seu poder proporcionar não apenas a libertação, como também Krishna Prema, a rara joia do transcendental amor por Krishna. Ao ouvir Narada glorificá-lo de tantas maneiras, o Sr. Shiva, desconcertado, disse: sua glorificação à minha pessoa não se justifica, pois não sou de forma alguma querido a Sri Krishna. Na verdade, o Sr. Shiva é queridíssimo de Sri Krishna, razão pela qual Krishna acaba incumbindo de serviços que não poderia atribuir a mais ninguém. Enquanto os semideuses, demônios, faziam a batedura do oceano de leite a fim de obter o néctar da imortalidade, a primeira substância produzida foi um veneno poderoso e perigoso, capaz de embrasear o mundo inteiro. Os semideuses recorreram a Sri Krishna, que os aconselhou a pedirem para o Sr. Shiva beber o veneno. Desse modo, eles adoraram o Sr. Shiva. Salve-nos, por favor, oraram. Só você pode nos proteger. O Sr. Shiva recolheu o veneno e colocou-o na boca, mas hesitou em engoli-lo. Já que o Sr. Krishna está em meu coração, ponderou, o veneno vai afetá-lo. Por isso reteve o veneno na garganta, que se queimou e seu pescoço ficou azulado. Em seguida, com um gesto de humildade genuíno, o Sr. Shiva disse a Narada: quero ver o amado devoto de Sri Krishna. Quero ser o amado devoto de Sri Krishna, mas na verdade não sou. Você sabe que sempre uso as cinzas dos crematórios e uma guirlanda de caveiras. Quando ando acompanhado por fantasmas e bruxas, não sou qualificado para ser o devoto querido de Krishna. Se lhe sou tão querido assim, por que teria ele me pedido para me envolver com a qualidade da ignorância na terrível função de destruir o universo? Se sou um receptáculo tão fabuloso de sua misericórdia, por que teria ele mandado que eu me tornasse Shankaracharya e pregasse uma filosofia contrária a ele? Na verdade, apesar de Shiva ter se expressado ao revés, o fato dele ser tão querido de Krishna foi o motivo pelo qual Krishna o incumbiu da difícil tarefa de aparecer como Shankaracharya. Antes de Shankaracharya surgir, muitos costumavam adorar o Senhor Supremo, visando apenas a satisfação dos seus propósitos egoístas. A mentalidade reinante era: basta realizarmos nossa adoração a Deus, que Ele ficará contente conosco e satisfará todos os nossos desejos mundanos. Eles não o adoravam para agradá-lo, mas sim para que ele prontamente lhe suprisse todas as necessidades. Julgando ser muito perigosa aquela mentalidade, o Sr. Krishna chamou o Sr. Shiva e deu-lhe a seguinte instrução: esses devotos falsos hão de provocar perturbações colossais, portanto mantenham-os longe de mim. Crie uma filosofia que ensine Brahma Satyam Jagam Mithya. O absoluto é verdadeiro, mas este mundo é falso. Porque pregue o seguinte: todas as almas são Shiva, todas as almas são Brahma, todas são uma coisa só, você é Brahma, absoluto impessoal, não há necessidade de adorar algum outro Deus, pois você é o Deus Supremo. Relutante, o Sr. Shiva pediu a Krishna: por favor, peça a outra pessoa para fazer isso, não sou qualificado para tal serviço. Krishna replicou: não terá que ser você, pois no mundo inteiro não sei de outra pessoa capaz de satisfazê-lo. Sentindo-se envergonhado, o Sr. Shiva disse a Narada: por mim, vi-me forçado a cumprir sua ordem. Aparecendo como Shankaracharya, preguei em toda parte: você é Brahma, você também é Brahma, você é o Brahman impessoal, o mundo inteiro é falso, estou muito arrependido do que fiz. Sei que cometi uma ofensa tremenda ao fazer tantas pessoas tornarem-se avessas ao Sr. Krishna. Mesmo assim, em obediência à ordem dele, difundi esta doutrina. O fato de ele, às vezes, me incumbir de semelhantes tarefas deixa claro que não sou tão querido assim. Diante de Narada, o Sr. Shiva também expressou seu arrependimento
por ter dado bênçãos aos inimigos do Sr. Krishna. Para satisfazer os desejos de Krishna, ele concedera bênçãos a demônios como Ravana, Vrikasura, Shalva, Jayadratha, tendo deste modo realizado muitas atividades aparentemente opostas a Krishna e a Krishna Bhakti. Narada Muni disse-lhe: Mestre, por favor, não tente me enganar. Sei que sua única motivação em tudo quanto faça é de agradar o Sr. Krishna e assessorá-lo em seus passatempos, beneficiando assim todos os seres vivos. Conforme você já me disse, muitas vezes concedeu bênçãos aos inimigos de Krishna. Esses inimigos, bem como os inimigos de seus devotados primos, os Pandavas, adoram-no em troca de bênçãos mal intencionadas. Apesar de eu saber que você lhe concede bênçãos, também sei que as mesmas, em vez de serem infalíveis, sempre têm uma artimanha. Na verdade, você engana esses beneficiários só para agradar a Krishna. Sem dúvida, você é o seu amigo mais querido. Shiva e Narada continuaram a analisar certos incidentes históricos que, segundo Shiva, provaram que ele não era ele não era querido de Krishna, mas segundo Narada provavam exatamente o contrário. O grande épico Mahabharata conta a história do rei Jayadratha, um dos vários demônios, a receberem a tal bênção artimanhosa do Sr. Shiva. Duryodhana, primo paterno dos 5 irmãos Pandavas, concederam a mão de sua irmã Dushala em casamento ao rei Jayadratha, que por isso também se tornara uma espécie de cunhado dos Pandavas. Certa vez, Jayadratha tentou raptar Draupadi, a esposa dos Pandavas, movido pelo desejo ardente de tê-la como esposa. Enquanto a forçava a subir em sua carruagem, ela o advertiu: aos prantos, sou a esposa dos Pandavas, quando eles o pegarem haverão de castigá-lo e matá-lo. Arrogante como era, Jayadratha não deu ouvidos e por isso prosseguiu com a tentativa de rapto. Enquanto isso, o sábio Narada aproximou dos Pandavas para informar-lhes: acabo de ver Jayadratha raptando Draupadi, que estava a prantos. 2 dos Pandavas, Bhima e Arjuna, saíram ao encalço de Jayadratha, descendo sua carruagem. Bhima correu mais rápido que os cavalos de Jayadratha com seu arco e flechas. Arjuna criou um círculo de fogo ao redor da carruagem de Jayadratha, o qual foi então capturado e imobilizado. Duramente espancado por Bhima e algemado por Arjuna, Jayadratha foi amarrado à carruagem, levado até a presença de Draupadi, agora amparada por Yudhishthira Maharaj. Bhima e Arjuna conversaram com Yudhishthira, seu respeitável irmão mais velho. Bhima insistiu com ele: quero matar Jayadratha, por favor, permita-me matá-lo. Em apoio a Bhima, Arjuna disse: sim, Jayadratha deve ser morto por conta do seu ato hediondo. O rei Yudhishthira respondeu: como foi uma afronta contra Draupadi, devemos levar-lhe o caso e fazer que ela decida. Quando Jayadratha foi trazido aos pés de Draupadi, esta misericordiosamente disse aos seus esposos: não matem, perdoem, ele é nosso cunhado. Se o matarem, sua prima irmã ficará viúva e lamentará pelo resto da vida. Bhima e Arjuna consultaram-se então com o Sr. Krishna: o que devemos fazer? Tínhamos jurado matar Jayadratha, mas agora Draupadi nos pede para perdoá-lo. Krishna respondeu: para quem já foi honrado, a desonra é pior que a morte. Assim, Arjuna raspou a cabeça do rei Jayadratha, deixando apenas 5 mechas de cabelo, e retirou-lhe a barba somente de um lado do seu rosto. Humilhado, Jayadratha ponderou que ter morrido teria sido melhor. Após ter ser solto por Bhima e Arjuna, pensou: hei de me vingar de alguma maneira. Com isso em mente, dirigiu-se a Gangotri, nos Himalaias, onde submeteu-se a uma penitência rigorosa para satisfazer ao Sr. Shiva. Passados alguns meses, abandonou o consumo de comida e água, bem como quaisquer atividades fisiológicas, e estava para morrer. Naquela altura, o Sr. Shiva veio até ele e lhe perguntou por que bênção queria em troca daquela austeridade. Bom, Jayadratha respondeu: quero me vingar dos Pandavas, quero derrotá-los e matá-los a todos. O Sr. Shiva disse: você pode derrotar os Pandavas, mas somente o Yudhishthira, Bhima, Nakula e Sahadeva, Arjuna não. Jayadratha disse: se sua bênção não alcança me satisfazer completamente, então pelo menos que nem Arjuna nem ninguém mais sejam capazes de me matar. O Sr. Shiva respondeu: bem, eis que posso lhe conceder. Se sua cabeça for cortada e cair no solo, quem provocar isso morrerá em seguida. Sua vida será poupada e sua cabeça restituída ao corpo.
Mesmo que seja morto centenas de milhares de vezes, você não morrerá. Por outro lado, se sua cabeça decepada cair nas mãos de seu pai e lhe atirar ao solo, aí você morrerá. Jadrata deu-se por satisfeito, pensando: meu pai jamais faria tal coisa. Ao começar a guerra de Kurukshetra, Jadrata tomou partido de Duryodhana, o inimigo dos Pandavas. Certa vez, durante a batalha, o pai de Jadrata, absorto em oração à hora do poente, fazia uma oferenda de água ao deus do sol. Arjuna julgou aquele momento oportuno e, com seu dom de exímio arqueiro, desferiu-se uma flecha cortando a cabeça de Jadrata e fazendo que ela caísse nas mãos do pai em meditação. Assustado e sem pensar, o pai de Jadrata lançou a cabeça no chão, em seguida, porém, exclamou com olhos arregalados: que coisa molhada era aquela, né? Percebendo que acabara de jogar fora a cabeça do seu próprio filho, caiu em prantos: ó meu filho, você está morto. Jai, Hare Krishna, Jai, Shivarati Ki Jai. Invejoso de Krishna e desejoso de ter força para destruí-lo, o demônio Shalva também se refugiou no Sr. Shiva, praticou uma espécie de austeridade rigorosa, comendo apenas um punhado de cinzas todo dia. Depois de um ano, o Sr. Shiva, satisfeito, ofereceu-se para dar-lhe uma bênção. Shava pediu um aeroplano de presente ao Sr. Shiva, dizendo: este aeroplano deverá funcionar segundo a minha vontade, minha mente o pilotará. Por ordem minha, deve ir ao céu ou qualquer lugar que eu deseje. No verão terá o ar-condicionado, se transportar 2 passageiros, disporá de 2 assentos apenas, mas se eu quiser viajar com centenas de milhares de pessoas, deverá manifestar inúmeros assentos. Não deverá jamais enguiçar em virtude de problemas mecânicos e deverá estar equipado com toda classe de armas. Enfim, deverá ser a causa de perigo e temor para os diados. Com assentimento de Shiva, Shava buscou a ajuda do demônio Maya Danava para fabricar o aeroplano místico que seria usado para destruir Dwarka, a morada do Sr. Krishna. Shava pessoalmente atacava de cima e os seus soldados por terra. Liderados por Pradyumna, os guerreiros da dinastia de Yadu enfrentaram Shava e seu exército, mas sem conseguir derrotá-los. Por fim, o Sr. Krishna apareceu em pessoa no campo de batalha, depois de intenso embate entre ambos os lados e muitas demonstrações místicas da parte de Shava. O Senhor lançou mão de seu disco e, cortando a cabeça do demônio, libertou. Deste modo, as bênçãos do Sr. Shiva aos inimigos de Krishna sempre têm um ponto fraco, um subterfúgio. Com toda a sua astúcia, o Sr. Shiva vive servindo ao seu Senhor, Sr. Krishna. Sabendo disso, Narada queria espalhar aos 4 ventos as glórias do Sr. Shiva, que é muito íntimo e querido do Sr. Krishna, não sendo diferente dele. Procurem honrá-lo sempre, pois ele é o devoto mais elevado do Sr. Krishna. Assim, aí ele é bom citar um verso famoso: Ninanganam yatha ganga devanam achutu yatha vaishnavanam yatha shambhu purananam idam tatha. Assim como o Ganges é o maior de todos os rios, o Senhor Achyuta Krishna, o supremo entre as deidades, e o Senhor Shambhu, Shiva, o maior dos Vaishnavas. Da mesma maneira, o Srimad Bhagavatam é o maior de todos os Puranas. O princípio de Shiva, Shiva Tattva, é o contexto ao extremo. O princípio de Shiva Tattva, é complexo ao extremo. Já o princípio de Brahma não é tão complicado, visto que o Senhor Brahma sempre é Diva, uma alma espiritual diminuta. Às vezes, não havendo Diva qualificada para assumir o cargo de Brahma, o que é raro, o próprio Vishnu, uma expansão de Krishna, ocupa. O Senhor Shiva não é assim, não é uma alma diminuta. Após a travessia das 8 coberturas naturais do Vraja, o rio do Viraja, o rio que divide o mundo material do mundo espiritual e do planeta do Senhor Brahma, o planeta material mais elevado, chega-se ao planeta de Shiva, onde conhecem como Sad Shiva, uma manifestação do Senhor Vishnu.
A analogia do iogurte e do leite ajuda-nos a entender Shiva Tattva. O iogurte nada mais é do que uma transformação do leite. O leite pode virar iogurte, mas o iogurte não pode virar leite. Essa analogia constante no Sri Brahma Samhita, Sri Jiva Goswami esclarece o seguinte comentário. Do mesmo modo que o leite vira iogurte pelo contato com o agente transformador, Sri Govinda, o Senhor Sri Krishna, aceita a forma de Shambhu, Shiva, para cumprir um propósito específico. Na verdade, o exemplo do iogurte serve para transmitir a ideia de causa e efeito e não a ideia de transformação. Como Sri Krishna é a realidade absoluta, ou seja, um elemento que não é transformável, não lhe é possível submeter-se a alguma espécie de distorção. Uma joia com o dom de satisfazer desejos manifesta diversas coisas conforme o desejo de cada um, no entanto, uma natureza constitucional mantém-se inalterada. Bom, uma nota aqui, nesse caso, o agente transformador especial constitui-se de uma mistura do aspecto de Maya, na qualidade da ignorância, do aspecto de diminutez da potência marginal e de um leve grau de combinação dos aspectos de conhecimento, Samviti, bem-aventurança, Ladini, da potência transcendental. O refulgente controlador subordinado sobre a forma de Shambhulinga, estando unido a esse agente transformador especial, é por sua própria constituição a semelhança da expansão de Deus, né? Bom, enquanto construía a ponte para Lanka, Sri Ramachandra instalou uma Shivalinga, a forma da deidade Shiva, chamado Rameshvara. As pessoas em geral começaram a glorificar o Senhor Shiva, exclamando Rameshvara Ki Jai, Rameshvara Ki Jai. Você é o Ishvara de Rama, você é o Senhor de Rama. Descontentes com aquelas manifestações, os semideuses valeram-se de uma voz aérea para anunciar Ramascha Asho Ishvara. Rama é Deus e Shankara também é Deus. Ambos são a mesma coisa. Ao ver aquilo, a Shivalinga partiu-se. O Senhor Shiva emergiu da linga e disse-lhes: todos vocês são tolos, desconhecem meu tattva, ou seja, as verdades consagradas quanto à minha identidade. Rama é meu amado e meu Deus, e por isso me chama de Rameshvara. Jai Shivaratri Ki Jai. Residente eterno de Vrindavan, namorado do Sr. Krishna, o Sr. Shiva ali manifesta diversas formas para lhe prestar serviço devocional, sua forma como Gopishvara Mahadeva. Emanou do desejo do Sr. Krishna. Então, logo Krishna desejou realizar sua dança da raça, Srimati Radhika, a personificação de sua potência de prazer, manifestou-se de seu lado esquerdo e Gopishvara Mahadeva de seu lado direito. A forma de Shiva que mora em Kashi ou Kailas, no mundo material, é a manifestação parcial do Sadishiva original de Vrindavana. As tantas outras formas do Sr. Shiva adoradas comumente são expansões de Sadishiva. Não são a original. Expansões parciais como Pipaleshvara Mahadeva, Bhuteshvara Mahadeva, Rangeshvara Mahadeva e assim por diante não têm a faculdade de otorgar a bênção que se pode conquistar pela misericórdia de Gopishvara, Vraja Prema, mais elevada perfeição do amor. Em seu Vraja Vilasa estava, Sri Raghunatha Das Goswami compôs a seguinte oração. Todo dia adoro Gopishvara Mahadeva, que fica às margens do Jamuna. Esse mesmo Gopishvara, ao ser adorado com profunda devoção pelas gopis, logo lhe satisfez o desejo de conseguir uma joia sumamente preciosa, o abraço do filho de Nanda Maharaj, Krishna. Todo dia, Sri Sanatana Goswami, grande santo Vaishnava que morava em Vrindavana, perto do antigo templo de Sri Madana Mohana, visitava o templo de Gopishvara Mahadeva. Certa vez, já bem idoso, Sanatana Goswami teve um sonho em que Gopishvara Mahadeva apareceu-lhe para lhe dar a seguinte ordem: agora que está idoso, por favor, não se dê tanto trabalho para vir me ver. Sanatana Goswami respondeu-lhe: prefiro continuar vindo,
pois não tenho como mudar de hábito. Gopishvara Mahadeva disse: se é assim, vou ficar bem perto de sua residência, manifestando-me em Bankandi. Logo, no dia seguinte, Sri Gopishvara Mahadeva apareceu em Bankandi, metade do caminho entre seu templo original e a residência de Srila Sanatana Goswami. Presenciando aquilo, Sanatana Goswami transbordou-se em êxtase transcendental. A partir daquele mesmo dia, passou a visitar Bankandi Mahadeva diariamente. Onde quer que estivesse, Srila Sanatana Goswami não conseguia viver sem seu amado Senhor Shiva. Gopishvara Mahadeva e Bankandi Mahadeva em Vrindavana e Kameshvara Mahadeva na floresta de Kamyavana. Quando em Govardhana, ficava bem perto do seu tão querido amigo Chakreshvara Mahadeva, que recebeu este nome após ter servido a colina de Govardhana e aos Vrajavasis. Portanto, seu tridente, como se fosse uma chakra, para protegê-los do dilúvio torrencial enviado por Indra. Antes disso, o Sr. Shiva pedira a Sri Krishna a bênção de poder presenciar seus passatempos infantis. Krishna mandou então estabelecer-se em Nandagam sobre a forma de uma colina. Para cumprir aquela ordem, Shiva virou a colina de Nandishvara, passando a ser conhecido como Nandishvara. O Sr. Brahma transformou-se em Brahma Parvata, a montanha que fica em Varshana, onde Srimati Radharani nasceu. Por ser tão querido de Srimati Radharani, Brahma também é nosso Gurudeva. Honramos ao Sr. Shiva pelo grande Vaishnava e Guru que ele é, mas não o adoramos em separado. Observamos Shivaratri, o dia do aparecimento do Sr. Shiva, e o glorificamos por causa do seu relacionamento com o Sri Krishna. Conforme escreve Srila Sanatana Goswami em seu Haribhakti Vilas, todos os Vaishnavas devem observar Shiva Chaturdasi, Shivaratri. Sem dúvida, pela observância desse dia, devemos honrar o Sr. Shiva, o detentor de todas as boas qualidades. Prestamos reverências ao Sr. Shiva com orações como esta, né? Vrindavani Pate Jaya Soma Maule Sanatana Sanandana Sanatana Naradea Gopeshvara Vraja Vilasi Jungri Padme Prema Prayati Nuripadi Namo Namaste. Ó guardião de Vrindavana, nós somos todas as glórias a você. A lua adornada, a lua adorna a sua testa e os sábios encabeçados por Sanaka, Sanandana, Sanatana e Narada o adoram. Ó Gopishvara, desejo que você me conceda prema aos pés de Lorde Sri Sri Radha Madhava, os quais realizam passatempos jubilantes em Vrajadam. Presto-lhe reverências repetidas vezes. Sob sua forma original e tão pura, Shiva é eternamente Gopishvara Mahadeva, contudo tornou-se Gopishvara ao realizar o seguinte passatempo aparentemente humano. O Sr. Shiva queria tornar-se uma gopi, portanto praticou austeridades, de maneira que quando Purnamasi Yogamaya satisfeita apareceu diante dele, orou para que ele lhe permitisse juntar-se ao Rasa Lila. Misericordiosamente, Purnamasi ajudou a mergulhar no Brahma Kunda, de onde ela saiu de imediato, agora sob a forma de uma gopi adolescente. Em seguida, dirigindo-se ao lugar onde o Rasa Lila estava acontecendo, escondeu-se num bosque próximo. Krishna e as gopis sentiram-se a presença de alguém com humor diferente, perguntaram-se uns aos outros: por que você não está tão feliz hoje? Qual é o problema? Após sondarem aqui e ali, descobriram uma nova gopi, a qual perguntaram: quem é você? Qual é o seu nome? Quem são os seus pais? Como se chama o seu esposo? Onde fica a casa dos seus sogros? Como Shiva não sabia responder aquelas perguntas, elas a esbofetearam até as suas bochechas ficarem inchadas e ela cair no choro. Yogamaya, salve-me, não quero jamais voltar a Vrindavana e não ousarei jamais participar da Rasa Lila. Ali chegando, Purnamasi pediu às gopis que tivessem misericórdia de Sr. Shiva. Ele é objeto de minha misericórdia, disse-lhes Purnamasi.
Assim as gopis aceitaram como Gopi e Krishna deu-lhe o nome de Gopishvara, aquela cujas Ishvara controladoras são as gopis. Krishna a abençoou que se tornasse a guardiã da Rasa Lila e disse-lhe: sem a aprovação de Gopishvara, ninguém conseguirá entrar na Rasa Lila. Jai Shivarati Ki Jai. Uma certa vez um Brahmana de Kashi, Varanasi, orou ao Senhor Shiva: quero dar a mão de minha filha em casamento, mas não tenho dinheiro. Dê-me algum dinheiro, por favor. O Senhor Shiva lhe disse: vá a Vrindavana, procure Sri Sanatana Goswami e peça-lhe certa quantia para o casamento de sua filha. O Brahmana dirigiu-se a Vrindavana a pé e, chegando lá, perguntou aos aldeões sobre o paradeiro de uma pessoa chamada Sanatana Goswami. Como todos os conheciam, indicaram-lhe a sua residência. Sri Sanatana Goswami praticava bhajana perto do rio Jamuna, em Kalia Irda, onde antes morava a venenosíssima serpente chamada Kalia. Como Kalia Irda ficava perto da Jamuna, havia muita areia em suas redondezas. Sanatana Goswami trajava uma simples tanga de porta em porta, ia de porta em porta mendigando um pouco de prachada, né? Comia apenas um chapate seco e sem sal. O Brahmana, chegando enfim à cabana de Sri Sanatana Goswami, disse: aproximei-me de Shankara Mahadeva, o Sr. Shiva, em troca de um favor, mas ele me disse para procurá-lo. O senhor, disse-me ele, pode me conseguir algum dinheiro para o casamento de minha filha? Sanatana Goswami respondeu: não tenho posses, como você mesmo pode ver, tudo que eu tenho é uma tanga. Em seguida, porém, pensou: mas Shiva não mentiria, ele é meu amigo do peito. Pensando no Sr. Shiva e aguçando sua memória, lembrou-se de uma pedra filosofal que largara em algum lugar certa vez. Assim disse ao Brahma: se for até o Jamuna e cavar um pouco da areia, encontrará uma pedra filosofal. Está lá na areia, só não me lembro onde. O Brahma encontrou a joia e o encostou num pedaço de ferro que se transformou em ouro. Muitíssimo feliz pelo fato de o Sr. Shiva tê-lo mandado vir a Vrindavana, pensou: agradecido, minha oração foi atendida. A caminho de casa, entretanto, crescendo sua cobiça por dinheiro, começou a ponderar: por que Sanatana Goswami largou a pedra filosofal na areia se ela não tinha serventia ali? Na certa, ele tem joias mais valiosas. Desse modo, voltou para falar com Sanatana Goswami, que lhe perguntou: por que voltou? Está de volta? Respondeu ele: é porque sei que o senhor tem joias mais valiosas que esta. Ao que Sanatana Goswami disse: se é assim, volte ao Jamuna e jogue essa pedra filosofal em suas águas. O Brahmana fez com toda vontade, após que Sanatana Goswami disse: venha cá, dando-lhe o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Disse-lhe: posso não ter joias materiais, mas tenho joias transcendentais. Muito em breve você conseguirá a joia do Sr. Krishna e disse Radha: portanto, fique aqui. O casamento de sua filha acontecerá de qualquer maneira. Fique aqui e cante Hare Krishna, porque por ter alcançado essa orientação, Brahma tornou-se um santo muito elevado. Sri Narada desejava proclamar as glórias do Sr. Shiva, como já foi descrito, né? Ele louvava Shiva como o melhor e mais querido devoto do Sr. Krishna, o que incomodou o Sr. Shiva. Por isso, Shiva relacionou uma série de acontecimentos com prova que não era querido de Krishna em absoluto. Em seguida, o Sr. Shiva comparou-se a Prahlada Maharaj, aclamando o devoto de Nrsimhadeva, descrito no Srimad Bhagavatam: se Prahlada Maharaj é superior a mim, disse ele a Narada. Ele é o devoto querido do Senhor, apesar de ser superior a Prahlada Maharaj. O Sr. Shiva disse a Narada que Prahlada Maharaj lhe é superior. Por quê? Disse isso para incentivar as pessoas a seguirem o caráter ideal dos ensinamentos de Prahlada Maharaj. Contudo, ao passo que Prahlada Maharaj não tem acesso a Vrindavana, morada transcendental de Sri Krishna, o Sr. Shiva vive ali eternamente como Gopishvara. Shiva em pessoa serve a Krishna de inumeráveis maneiras.
Ele e sua esposa Parvati Deva meditam em Ashtakaliya Lila, os secretos passatempos diários do Sr. Krishna. A despeito do alto grau de intimidade desses passatempos secretos, manifestos ao longo de 8 períodos do dia, tanto Shiva quanto Parvati têm cacife para meditar neles. Centenas de milhares de vezes mais adorável que esse Prahlada Maharaj, Shiva é superior a ele, mas mesmo assim, com sua artimanha, declarou superioridade Prahlada. Porque Shiva se expressou assim, em certo sentido, Prahlada Maharaj é superior e em outro não. É possível harmonizar isso considerando as duas perspectivas, a partir das quais se pode entender a identidade de Sr. Shiva. Do ponto de vista de seu cargo e do ponto de vista de sua personalidade. Enquanto pessoa distinta de seu cargo, ele se apresenta, a exemplo de Gopishvara, Hanuman e Bhima, como companheiro do Senhor Supremo. Gopishvara é residente eterno de Vrindavana, Hanuman sempre convive com o Senhor Rama e o serve. Bhima sempre serve ao Senhor Krishna. Quando Hanuman e Bhima se combinam, nesta era, Kali Yuga passam a ser Madhvacharya, nosso Sampradaya Guru. Do ponto de vista da função de Sr. Shiva, como Deus da aniquilação, bem como da função de Brahma como criador secundário do universo, na verdade, Shiva e Brahma são cargos. O Sr. Brahma e o Sr. Shiva são seres humanos comuns, seus cargos são como os do presidente ou do primeiro-ministro de uma nação, ou seja, por representarem certo cargo, precisam realizar uma determinada tarefa. Tanto enquanto representante de um cargo quanto como pessoa, Shiva é superior a Brahma. O Sr. Shiva é uma expansão do Sr. Vishnu, às vezes, porém, uma diva pode tornar-se expansão de Shiva, conhecido como Rudra. Quem cumpre puramente os deveres Varnashma ao longo de 100 nascimentos pode tornar-se Brahma. Em outras palavras, pode alcançar a posição ou cargo de Brahma. Quem, por sua vez, já assumiu o cargo de Brahma e realiza sua função com esmero ao longo de 100 nascimentos, qualifica-se para realizar a função de Shiva, em sua manifestação como Rudra. Portanto, o cargo de Shiva é superior ao de Brahma, e o que também comprova o fato de Shiva ser mais poderoso que Brahma. Bom, qual é a função do Sr. Shiva em seu cargo e por que esta é superior ao Sr. Brahma? Os motivos é que o Sr. Brahma não tem a capacidade de realizar Pralaya, a destruição total do universo, algo muito perigoso, ao passo que Shiva tem. A função de Shiva como destruidor é semelhante à de um fazendeiro que planta e cultiva uma ampla área de trigo. O fazendeiro rega e nutre a colheita com cuidado, protegendo-os dos animais. Após 5 a 6 meses, o trigo já desenvolvido amadurece. Então, com máquinas ou manualmente, o fazendeiro colhe os bagos e, com muito cuidado, retira os grãos dos bastões. O resto da massa orgânica vira refúgio, sujeito a apodrecer e atrair doenças, vermes e cobras, por isso o fazendeiro o queima. Assim como o fazendeiro debulha os grãos do trigo, o Sr. Shiva extrai as almas espirituais eternas de seus corpos materiais e do mundo. No momento da aniquilação, ele cria uma espécie de inferno, incendiando o universo inteiro. As almas espirituais, porém, não são destruídas. Bom, há 2 classes de devastação universal, uma no final do dia do Sr. Brahma e outra no final de sua vida. No fim do seu dia, ele descansa em um sono místico dentro do corpo de Garbhodakshai Vishnu, acompanhado de todos os seres vivos condicionados. Enquanto todo o universo fica submerso na água, os seres vivos descansam em seus corpos sutis dentro do corpo transcendental de Garbhodakshai Vishnu, aguardam o começo de um novo dia de Brahma, a próxima criação, manifestação material. Alguns deles libertam-se, outros não. Quando o Sr. Brahma completa os 100 anos celestiais de sua vida, o Sr. Shiva mais uma vez cumpre este dever de destruir. Nessa ocasião, todas as almas espirituais entram no corpo de Karanodakshai Vishnu, ou Mahavishnu, a fim de cada dia do Sr. Brahma, todas as almas, ao fim de cada dia do Sr. Brahma, todas as almas entram em Garbhodakshai Vishnu. No final da vida de Brahma, mesmo os milhões de manifestações de Garbhodakshai Vishnu entram em Karanodakshai Vishnu.
juntamente com as almas espirituais. No momento da criação, Karanodakshai Vishnu gera inúmeras manifestações de Garbhodakshai Vishnu, que no momento da destruição total entram de volta em seu corpo. Apesar de não ser um ser vivo, o Sr. Shiva também não está na categoria do Sr. Vishnu. Ele é muito mais poderoso do que qualquer ser vivo, inclusive o Sr. Brahma. No entanto, não se iguala ao Sr. Vishnu por estar quase no nível da Suprema Pessoa Divina. Ele tem visão das 3 fases do tempo, passado, presente e futuro. Um de seus olhos é como o sol e o outro como a lua. Tem ainda um terceiro olho localizado sobre suas sobrancelhas. É como este terceiro olho que ele gera o fogo empregado à hora da destruição do universo. Encarado dessa perspectiva como destruidor, o Sr. Shiva não pode prestar serviço direto ao Sr. Krishna por estar atarefado no cumprimento de seu dever. Conforme disse o Sr. Shiva a Narada, aquelas almas que se libertam após centenas de milhares de vidas de prática devocional, tendo renunciado a todas as responsabilidades e preocupações mundanas, inclusive ocupações como as de Brahma e Shiva, e sendo constantes em seu processo de ouvir acerca do Sr. Krishna, glorificá-lo-á e lembrar-se-á dele, nascem neste mundo como devotos puros do calibre de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj nada tem a fazer neste mundo, nada a criar ou demolir. Ele rejeitou todos esses afazeres, julgando-os insignificantes. Apesar de ter herdado um reino imenso, delegava o controle e governo do mesmo a seus ministros. Mantinha os sentidos inteiramente absortos no transcendental serviço amoroso do Senhor Supremo. Jai, Shivarati Ki Jai. Segundo o conto de Srimad Bhagavatam, um demônio chamado Vrikasura desejava desfrutar com Parvati, a esposa de Shiva, e para tal praticou rigorosas austeridades a fim de agradar o Sr. Shiva. Quando o Sr. Shiva veio ter com ele para conceder-lhe uma bênção, Vrikasura expressou o seguinte desejo: tão logo ele tocasse na cabeça de alguém, aquela cabeça se despedaçaria de imediato, causando a sua morte. Bastou o Sr. Shiva conceder-lhe aquela bênção para Vrikasura apressar-se em usá-la contra o próprio Shiva. Shiva perguntou-lhe: o que está fazendo? E ele respondeu: ora, estou aplicando a bênção que acabo de receber. Ele não disse: o que eu quero mesmo é Parvati. Lançou um olhar na direção de Parvati, mas correu atrás do Sr. Shiva. Amedrontado, Shiva saiu correndo, fugindo de Vrikasura. A pele de veado que o Sr. Shiva trajava soltou-se e o seu tambor Damaru caiu de suas mãos. Ele continuou fugindo, mesmo assim, mas lembrou-se de seu senhor. De qual o senhor lembrou ele? De Krishna, Sri Krishna. Mas tendo o Sr. Shiva fugido da Terra para o céu e do céu para outros planetas, até atingir os limites, do universo, Vrikasura continuou perseguindo. Brahma, Indra e Chandra estão incluídos entre as deidades predominantes dos planetas superiores. Como nem eles conseguiram salvar Shiva do perigo iminente, este acabou se aproximando da encarnação de Krishna, Sr. Vishnu, em Setadvipa. A fim de proteger o seu devoto, o Sr. Vishnu manifestou-se como um brahmachari perfeito, atraindo tanto Shiva quanto o demônio com a refulgência emanada de seu corpo. Prestando reverência a Vrikasura como a forma de contê-lo e conquistando sua confiança com palavras doces e encorajadoras, o Sr. Vishnu perguntou-lhe: por que está perseguindo Shiva? Vrikasura respondeu: bem, por uma bênção que eu obtive dele, tenho a faculdade de despedaçar qualquer cabeça em que toque com suas mãos. Agora eu quero usar essa bênção contra ele. O Sr. Vishnu, disfarçado de brahmachari, disse: você é tolo demais, acredita na bênção de um homem que fuma ganja, usa toda a classe de entorpecentes e mora nos crematórios? Crê mesmo que ele tem autoridade e poder suficientes para dar bênçãos? Aposto que essa bênção é falsa. Ele não passa de um enganador. Você vai persegui-lo para enfim descobrir que a bênção dele não funciona. Experimente-a em você mesmo. Põe a mão em sua cabeça, vai ver como nada acontece.
Vrikashura assentiu. Está certo, deixe-me experimentar. Dessa maneira, as palavras do Sr. Vishnu deixaram o demônio confuso. A expansão da energia ilusória do Senhor fê-lo esquecer-se do poder do Sr. Shiva e de sua bênção. Por isso, ele morreu ao colocar a mão na própria cabeça, que se despedaçou em seguida. Segundo comprova esse passatempo, o Sr. Shiva não é independente. Krishna é a sua deidade adorável. Ao realizar seus passatempos, Shiva tem por objetivo ensinar-nos a respeito da supremacia de Sri Krishna, inspirar-nos a servi-lo, refugiamo-nos nele. A história a seguir é exemplo disso. Certa vez, os semideus travaram uma batalha contra os demônios e os derrotaram. Os demônios refugiaram-se em seu líder, Maya Danava, que então criou 3 residências em formato de aeroplanos místicos para eles. Assim equipados, os demônios começaram a conquistar todos os sistemas planetários. Passando algum tempo, os demônios puseram-se a destruir os sistemas planetários superiores. Os regentes daqueles planetas recorreram ao Sr. Shiva. Rendendo-se a ele, querido Senhor, disseram-lhe: nós, semideus, estamos prestes a ser dizimados. Como somos seus seguidores, salve-nos, por favor. O Sr. Shiva acalmou-os, dizendo: não temam. Fixando suas flechas, a corda do seu arco disparou às direções das 3 residências aéreas. Matando assim todos os demônios, diante daquilo, o grande místico Maya Danava mergulhou os corpos dos demônios num poço de néctar por ele criado, fazendo que os demônios ressuscitassem e se tornassem praticantes invencíveis. Shiva ficou bastante preocupado presenciando aquilo. O Sr. Krishna, sob sua forma como o Sr. Vishnu, ponderou como poderia ajudar Shiva a destruir os demônios. O Sr. Vishnu virou uma vaca e o Sr. Brahma um bezerro. Invadindo aquelas residências, ambos beberam todo o néctar do poço. Depois, mediante sua potência pessoal, de religião, sabedoria, renúncia, opulência, austeridade, educação e assim por diante, Krishna dotou o Sr. Shiva de tudo que ele precisava para travar uma batalha. Manifestando quadriga, quadrigário, bandeira, cavalos, elefantes, arco, escudo, flechas, fez com que o Sr. Shiva se acomodasse na quadriga e lutasse. Shiva destruiu as 3 residências dos demônios, em razão do que os habitantes dos planetas superiores glorificaram e adoraram. A partir de então, ele foi conhecido como Tripurari, o aniquilador das 3 moradas dos demônios. Portanto, não temam. Se vocês se dedicarem a Krishna, ele haverá de salvá-los. Ele próprio fez no Bhagavad Gita, transferindo para ele toda a responsabilidade por suas vidas. Não só a manutenção de seus corpos, mas também sua inteligência, seus sentidos e tudo quanto lhes pertence. Ele cuidará de vocês e se responsabilizará inteiramente por suas vidas. Não temam. Nenhum sofrimento ou pesar de qualquer espécie conseguirá afetá-los. Além disso, lograrão ingressar no reino de Bhakti e serão felizes para sempre. Aniruddha, um dos netos do Sr. Krishna, queria casar-se com a filha de Banasura, demônio que era devoto leal ao Sr. Shiva. Pelas bênçãos do Sr. Shiva, Banasura obtivera 1000 braços, anos todos a serviço do Sr. Shiva. Com suas 1000 mãos a tocar tambores ritmicamente, participou da famosa dança de Shiva, e desse modo Shiva abençoou com a promessa de protegê-lo contra seus inimigos. Krishna soube, por intermédio de Narada, que Banasura e seu exército tinham enfrentado e detido Aniruddha, por este ter se envolvido intimamente com Usha, a filha de Banasura. Portanto, a fim de salvar Aniruddha, convocou seu próprio exército, a dinastia de Ado, e atacou a cidade de Banasura. Então, logo avistou o exército do Sr. Krishna, Banasura deu ordem para os seus homens lutarem. Naquele momento, ali chegou o Sr. Shiva, mas ao invés de orar ao Senhor, aparentemente ficou do lado do seu devoto, Banasura. Assumindo ele mesmo a posição de comandante do chefe de Banasura, pôs-se a lutar contra Krishna. Utilizou diversas armas para atirar contra Krishna, inclusive sua Pashupata Astra e sua arma fatal, Shiva Shvara, mas todas falharam. Durante a batalha, Banasura empregou seus 1000 braços contra Krishna. Krishna cortou-lhes os braços com a sua Sudarshana Chakra, poupando-lhe apenas 4.
Por fim, o Sr. Shiva, dando-se conta de sua impotência quanto a salvar o seu devoto, rendeu-se ao Sr. Krishna e ofereceu-lhe suas sinceras orações. Após ouvir as orações de Shiva, o Sr. Krishna lhe disse que, como Banasura era filho de Bali Maharaja e bisneto de Prahlada Maharaja, além de ser favorecido pelo próprio Sr. Shiva, ele não apenas lhe pouparia a vida, como também lhe concederia a imortalidade.